Bom dia, pessoal. Tudo bom? Na semana passada, nós falamos, então, um pouco sobre os gêneros literários, né? Falamos que a literatura geralmente é dividida em textos que vão falar de poesia, né? Os poemas, os textos narrativos, né? Como romances, contos, crônicas, e os textos dramáticos, que são as peças de teatro, né? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre escolas literárias no geral, e a partir de semana que vem a gente entra especificamente em cada uma dessas escolas literárias, tá? Vou mostrar aqui alguns slides. Bom, pessoal, então nós vamos falar aí sobre as escolas literárias, rapidamente, tá? Então, o que é que são escolas literárias? Durante o tempo, pessoal, à medida que à medida que o homem vai produzindo arte, né? E aí, quando a gente está falando de arte, a gente engloba desde pintura, escultura, música, a literatura, que é o que a gente estuda aqui na disciplina, teatro, enfim, todas as manifestações artísticas. Essas manifestações artísticas, elas vão sendo construídas sempre de acordo com aquilo que a sociedade está vivendo naquele momento. Como vocês sabem, os valores de um povo mudam, né, com o decorrer do tempo. Então, a forma como a gente pensa hoje não é a mesma que a gente pensava 500 anos atrás. E aí a arte vai seguindo essa a arte vai seguindo essa forma de pensar. Às vezes concordando com a forma como as pessoas pensam e às vezes discordando, se opondo. E essa organização artística a gente chama de escolas literárias ou estéticas literárias ou estilos de época. Vocês podem encontrar, né, em diferentes materiais esses nomes e ainda outros nomes, né? Hoje em dia se usa menos a expressão escolas literárias, né? Usava-se muito escolas literárias antigamente porque essas organizações de artistas eram como se fossem escolas mesmo. Então eles se juntavam para definir como é que eles iam fazer arte, quais eram os valores que eles iam perseguir, quais os motivos, né? Quais os temas que eles iam desenvolver, né? Quais os recursos estéticos que eles iam usar, por isso que eu usava essa expressão escolas literárias. Hoje prefere-se usar estilos de época, né? Estilo, vocês sabem o que é um estilo, né? A forma como se faz alguma coisa, de época, porque esses estilos vão mudando de acordo com a época, tá? Então, essas escolas, ou estéticas, ou estilos, estão relacionados a isso, a como os artistas de um determinado período vão se posicionar frente à produção artística, como é que eles vão fazer arte, tá bem? E aqui para a gente, é óbvio, vai interessar a literatura, né? Mas é uma forma de pensar que se espraia tanto para arte, para as artes plásticas, como para a música, hoje em dia para o cinema, né? Então a gente percebe, eu não sei se vocês percebem isso, mas vocês podem perceber que hoje em dia as temáticas, né, entre as músicas, os filmes, os livros, eles todos vão seguindo o mesmo ritmo, né? E é sempre assim no decorrer da história, tá? Até porque a arte é uma tentativa, né, de colocar para de colocar, né, de transformar artisticamente aquilo que existe na vida, né? E durante o tempo, essa mudança, né, da forma de pensar do homem, ela vai se modificando, ora para um lado, ora para o outro. Alguns autores chamam isso de movimento pendular. Pensei num pêndulo, ó, coloquei essa imagem. Pêndulo, que é
objeto, né, do relógio, por exemplo, que vai para um lado, vai para o outro, né, vai fazendo esse movimento assim. Por quê? Porque a forma de pensar do homem, ela nunca é fixa, né? Vocês já devem ter visto pessoas mais velhas que falam, porque os jovens de hoje em dia estão perdidos, tarará. Se a gente voltasse no tempo em que essas pessoas eram jovens, provavelmente as pessoas mais velhas daquele período falavam a mesma coisa. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a forma de pensar do ser humano, ela vai mudando no decorrer do tempo, né? Ela vai se modificando. Só que ela vai e volta. Hoje, a gente retoma valores que são anteriores aos valores dos nossos pais, por exemplo. Então, a gente vai. A forma de pensar do homem, ela funciona como um pêndulo. Então, uma hora a gente vai para frente, mas depois a gente volta para trás. E assim vai indo. Só que cada vez que a gente vai, que a gente volta diferente, não volta do mesmo jeito, né? O que que eu quero dizer com isso? Para a arte, para a literatura, a gente sempre vai ter, ora, motivações racionais, ora, motivações emocionais. Então, a produção literária, artística em geral, uma hora ela vai estar preocupada em expressar emoções, expressar sentimentos, ora ela vai estar preocupada em buscar a razão, né? O pensamento racional, né? Então, até o início da era contemporânea, o pensamento do homem oscilava entre o teocentrismo, que é Deus no centro do universo, e o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Nos momentos em que o homem pende para o teocentrismo, ou seja, na hora que ele está mais voltado para Deus, a gente vai ter uma produção artística mais voltada para a emoção. Quando o homem se volta para si, né, ou seja, quando ele busca o antropocentrismo, a gente vai ter uma produção artística mais voltada para a razão. E isso vai acontecer sempre, inclusive continua acontecendo ainda hoje, né? Então, ora a gente vai ter uma preocupação emocional, ora a gente vai ter uma preocupação racional, né? E em alguns momentos a gente vai ter momentos de transição em que a razão e a emoção vão se debater, né, ao mesmo tempo. Uma outra forma de pensar essa mudança é pensando na noção de espírito apolínico e espírito dionisíaco. O que que isso quer dizer? Alguns autores vão associar essas mudanças do pensamento do homem, do pensamento artístico, vão associar com os deuses gregos Apolo e Dioniso. Apolo, que é esse mocinho aqui, é o deus da razão, né? É o deus da música, o deus da lira, o deus do sol, né? E Dioniso, que é o deus do vinho, é o deus das festas, né? Então, alguns estudiosos vão relacionar essa mudança na forma de produzir arte com esses dois deuses. Então, eles vão chamar de espírito apolínico, aquela produção literária que está voltada para a razão, e espírito dionisíaco, a produção literária que está voltada para a emoção. Tá bem? E aí, o que eu tinha acabado de falar, mesmo que o homem retome a forma de pensar de um outro período, essa retomada vem sempre com novidades. Afinal, nada é repetível, né? Não dá para repetir. Tudo acontece de um modo diferente, mesmo que seja imitado. Ou seja, por mais que a gente busque lá atrás algo que foi feito para tentar repetir, isso não vai acontecer do mesmo modo que aconteceu lá atrás, né? Porque nós hoje somos outras pessoas, então a gente não consegue repetir o que foi feito há, sei lá, 50, 100 anos atrás, né? E aí a gente vai ver aí, daqui a pouquinho, como é que algumas estéticas, como alguns estilos de época, vão tentar recuperar o que foi feito antes, né? Mas sempre vai mudar. Nós estudamos na escola as estéticas literárias de língua portuguesa, ou seja, a gente vai falar de literatura produzida em Portugal, num primeiro momento, e depois no Brasil, né? Afinal, Portugal nasce, entre aspas, antes do Brasil.
Então, desde a formação da nossa língua, então, século XII até os dias atuais, né? Como vocês sabem, o Brasil nasce aí oficialmente em 1500, então o que a gente vai estudar até o século XVI é só Portugal. A partir do século XVI vem o Brasil, né? E agora a gente vai falar rapidinho de cada uma das estéticas literárias, desde o início da língua portuguesa até os dias de hoje, muito rapidamente. A partir da semana que vem a gente vai ver, né, especificamente cada uma dessas estéticas. Então vamos lá. A primeira que a gente costuma falar é o trovadorismo, né? O trovadorismo, que é uma estética, um estilo lá do século XII, muito voltado ao teocentrismo, lá do feudalismo, que a gente tinha o castelinho do senhor feudal, eram as poesias que eram feitas, eram seguidas de instrumentos musicais, por isso eram chamadas de cantigas. Era uma produção literária aristocrática, feita por gente rica e para gente rica, dentro ali dos castelos para divertir a corte, né? Nós temos, além das cantigas, que são poemas, as novelas de cavalaria, que são grandes histórias aí. Vocês conhecem, por exemplo, a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É uma novela de cavalaria desse período, que são aquelas histórias de cavaleiros que vão sair pelo mundo, né? Pelas cruzadas, enfim. E aí eles vão fazer tudo isso. Inclusive, indico um filme para vocês, né? Que é o filme Cruzada. É bem interessante, mostra justamente esse período aí trovadoresco, em que a gente vai ter essas novelas de cavalaria acontecendo, né? E, enfim. No 15, nós temos aí o humanismo, que não é um estilo de época, ele é um período de transição para o pensamento racional, então a gente vai ter essa saída desse pensamento mais religioso e uma passagem para o pensamento mais racional. Por isso, humanismo, né? A gente vai ter o foco no homem, no ser humano, né? E, enfim, nós vamos ter, pensando lá nos gêneros literários, que a gente já falou na aula passada, a gente vai ter a força do teatro aqui no humanismo, principalmente em Portugal, na figura deste homem aqui, que é o Gil Vicente. A força do teatro por meio de autos e farsas. A gente vai falar um pouquinho depois sobre o que são autos e farsas, né? Que são autos, são peças geralmente de cunho religioso, e farsas são peças de teatro, geralmente de cunho cômico, né? Para ser engraçadas. E elas vão satirizar, tanto os autos quanto as farsas, vão satirizar algum comportamento. A obra mais importante do Gil Vicente é o Alto da Barca do Inferno, né? Em que nós temos ali a história de uma série de personalidades que estão ali, todos morreram, e aí eles vão, batem na porta da barca do inferno e da barca que leva para o céu, para ver se eles vão para o céu e para o inferno. E ali a gente tem o julgamento dessas pessoas, né? E aí é muito interessante, porque, por exemplo, o padre não vai para o céu, né? É, outras pessoas, eu paguei gente para rezar por mim, enfim. Então ele vai fazer uma crítica bastante interessante, né? É interessante pensar que essa é uma passagem do feudalismo para o mundo moderno. Então a igreja ainda tinha um papel muito forte e mesmo assim ele corajosamente vai escrever essa peça em que ele critica a igreja. Claro que ainda não escancaradamente, né? Mas de um modo mais polido. Depois disso, nós temos aí o classicismo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Um grande nome do humanismo, já fora de Portugal, na Inglaterra, é o Shakespeare, né? Que todo mundo conhece por Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, que é uma peça de teatro humanista, tá? Nós temos, então, no século XVI, o classicismo, que aí é uma estética muito forte em toda a Europa, né? Graças ao Renascimento, que é aquele movimento que logo depois que termina a Idade Média, começa a nascer aí a Idade Moderna,
é um movimento muito forte de busca pela razão. E aí, onde que eles vão encontrar a razão? Eles vão voltar lá para a Grécia Antiga, vão reler os filósofos, os escritores da Grécia Antiga e produzir arte, produzir literatura com base nos grandes mestres da Grécia Antiga, né? Então, eles vão recuperar tudo isso que vinha sendo falado lá, lembrando que eles estão distantes da Grécia Antiga em 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. Então eles vão recuperar isso, né? Bastante interessante. E aí o classicismo é marcado pela busca pela razão, né? A gente tem essa obra aqui, né? Que é a criação do homem, que é super emblemática. Ela está pintada no teto da Capela Sistina, no Vaticano, e aí a gente tem Deus se aproximando do homem, né? Criando o homem, e a gente tem o quase toque de Deus no homem. Essa obra ela é bastante revolucionária porque ela aproxima Deus do homem, né? As obras de arte até esse momento colocavam Deus muito distante dos seres humanos, né? E aí essa obra não, ela junta e coloca os dois meio que em pé de igualdade, né? Nós temos depois o Barroco, que é um movimento já no século XVII que vai vir em oposição a esse movimento antropocêntrico do classicismo, né? Então, o que o Barroco vem? É como se o Barroco olhasse para todo esse progresso que teve e falasse: não, a gente andou demais, vamos voltar para Deus. Então, eles têm essa preocupação, né? Vocês já estudaram história. Durante o século XVI para o XVII, a gente tem a Reforma Protestante, então nascem as igrejas, né, o que hoje são igrejas evangélicas, e a Igreja Católica, muito preocupada com isso, vai fazer a Contra-Reforma, né, que é um movimento para tentar frear o avanço do protestantismo, né? Então a produção artística, a produção literária vai vir muito fortemente se voltar a Deus, né? Na verdade, a produção barroca, ela é uma produção do homem perdido, porque ao mesmo tempo que ele quer servir a Deus, ele também quer servir ao mundo, né? Então a gente vai perceber muito quando a gente for ler poemas de um eu lírico muito perdido, que não sabe o que está acontecendo, porque ele experimentou a liberdade, né? Só que agora ele precisa se voltar a Deus, então ele fica com um pé no mundo, um pé em Deus. E aí a produção literária dessa época vai ser muito marcada por isso, por esse desequilíbrio, né? O homem que não sabe se vai para frente ou vai para trás, né? A gente vai ver muito isso. Nas artes, a gente observa geralmente as obras de arte vão ser muito escandalosas, muito confusas, mostrando mesmo esse desequilíbrio, né? Olha só essa tela, por exemplo, ela representa o céu, mas ao mesmo tempo a gente tem a terra e a gente não sabe o que está acontecendo, é uma coisa louca, né? Depois do Barroco, a gente tem no século XVIII o Arcadismo, que vem, ó, vejam que a gente viu. A gente tem o classicismo se opondo lá à Idade Média, a gente tem o Barroco que se opõe ao classicismo, e aí a gente tem o Arcadismo que se opõe ao Barroco e retoma o classicismo. Né? Então é aquele movimento pendular que eu falei para vocês. Uma hora a gente vai para emoção, outra hora para razão. Né? Então a gente tinha no classicismo a razão, no barroco, a emoção e o arcadismo volta para a razão. Então, a gente tá no arcadismo no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Francesa acontecendo nesse período, nós vamos ter o Iluminismo, que é aquele movimento que retoma lá o Renascimento, né? E vai colocar a ciência, a razão como valores importantes. No Brasil, nós temos a Inconfidência Mineira, que é um dos primeiros movimentos em busca da independência do Brasil. E aí a gente vai ter quais são os valores do arcadismo. Nós vamos ter os valores bucólicos e a fuga para o campo, né? Então a gente sempre vai ter, ó, a fuga para o campo, a vida na cidade grande já está muito saturada, vamos para o campo, e lá eles vão buscar a razão, né? Então a gente vai ter a busca por coisas claras, equilibradas, enfim, né?
Tudo isso. E olha que engraçado, né? Século XVIII, a gente está falando de quase 400 anos atrás, e eles já estavam falando de como as cidades estavam cheias, né? Coisa que as pessoas falam ainda hoje, né? Hoje, muito mais do que naquela época. Em seguida, nós temos já no início do século XIX o romantismo, né? Que é um dos movimentos mais importantes. Até que o arcadismo vocês estudam no primeiro ano do ensino médio, né? Romantismo vocês começam a ver aqui no segundo ano, né? No início do século XIX, então a gente vai ter ali, já depois da Revolução Francesa, nós vamos ter os movimentos ali liberais, né? Vocês estudam história, e o romantismo é marcado pela busca pela liberdade. A gente tem a formação das nações, os países começam a ser formados, né? Deixam de ser grandes reinos e se tornam países. Então, essa formação das nações vai fazer com que cada país queira descobrir o que é da sua cultura, qual é a sua língua, qual é o seu povo. Então, eles vão buscar fazer romance, vão buscar fazer uma literatura, uma arte bastante nacional, né, que mostre o que é da França, o que é de Portugal, o que é do Brasil, né? Aqui no Brasil mesmo, um dos maiores expoentes do romantismo é a obra Iracema, né, que é a história de uma índia, né, que se apaixona por um português, enfim. Então, a tentativa de buscar o que é do Brasil, né? O índio é a imagem do Brasil, o símbolo do Brasil, naquela concepção romântica, né? E o romantismo, inclusive, recebe esse nome porque é a partir dele que bomba o gênero romance. Lembrando, romance não é uma historinha de amor, tá? Romance é um gênero literário em que a gente tem uma história longa, né? De várias páginas. Não necessariamente tem amor rolando ali, tá? Então nós temos aí o nascimento do romance. Até o arcadismo a gente tem muito fortemente o poema, né? Aqui no romantismo é que nasce o romance, né? E aí o romantismo vai se dividir em três grandes fases, né? Na primeira a gente vai ter a busca pelo nacionalismo, na segunda fase a gente já vai ter uma um, como que é o nome? Que é chamada de ultra-romântica, em que os poetas vão tentar descobrir dentro de si, né? E tem aquela coisa do amor, enfim, uma coisa mais pesada. E a terceira fase, que é a busca pela liberdade propriamente, já transitando para a próxima estética, que é o realismo e o naturalismo, né? O realismo e o naturalismo também no século XIX, já na segunda parte do século XIX, vai se caracterizar pela crítica social, né? Eles vão buscar fazer uma arte engajada, ou seja, uma arte que mostra os problemas da sociedade, e revolucionária. Então, eles buscavam, por meio da arte, revolucionar o mundo, né? Então, enquanto no romantismo, vejam só, a gente tinha as grandes coisas sendo mostradas, né? Aqui já no realismo, eles já vão mostrar as pessoas do campo, é o povo sendo mostrado, né? As pessoas dos baixos estratos sociais. Então, realismo e naturalismo é uma estética, são duas, mas é uma, né? Depois vocês vão entender melhor, que vai buscar criticar os problemas da sociedade, né? Muito fortemente. Em seguida, nós temos aí um movimento que vai se opor a toda essa onda revolucionária, que é o parnasianismo. O parnasianismo procura retornar os valores clássicos. Então, eles vão buscar lá atrás, né? Vão voltar para os valores clássicos, eles vão ter o ideal da arte pela arte, que é produzir arte só pelo fato de ser arte, né? Então, não vai ter mais, eles vão ser super contra essa onda realista de denunciar os problemas sociais, né? Eles falam que a arte não é para isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o simbolismo acontecendo, o simbolismo que vai retomar o romantismo, né? E é uma poesia que vai buscar espiritualidade, vai buscar o encontro consigo mesmo, né? Então, é uma poesia toda metafísica, que busca, né,
se encontrar, se conhecer, né? E a gente entra no século XX com o modernismo, né? Eu coloquei tudo no pacote do modernismo, mas aqui no simbolismo vocês terminam no segundo ano e aqui o modernismo vocês estudam no terceiro, né? A gente divide lá em pré-modernismo, as vanguardas europeias, que a gente vai ter o futurismo, dadaísmo, surrealismo, o expressionismo, o impressionismo. E aí a gente entra no modernismo propriamente dito, que a gente vai dividir em várias fases até chegar nos dias atuais, né? E o modernismo vai se caracterizar pelo fim dessa polarização, ora isso, ora aquilo. O modernismo nasce no século XX, na virada para o século XX, e no Brasil ele se fortalece em 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? Ano que vem nós fazemos, ano que vem não, em 2022, nós fazemos 100 anos aí, né, da Semana de Arte Moderna, que foi um marco para o Brasil. Então, o objetivo do modernismo é fazer uma ruptura com tudo que vinha sendo feito e reconstruir. Para os modernos, para os modernistas, o Brasil não tinha cara, a gente só copiava as coisas de fora. Então são os modernistas que vão dizer, não, tá na hora da gente fazer uma coisa nossa, né? Então eles vão quebrar os padrões que existiam e buscar pela cara do Brasil, né? Então eles vão tentar descobrir o que é brasileiro, né? O que é o Brasil. Enfim, pessoal. Então a gente tem aí um resumão das estéticas. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Esse resumão. E aí a gente vai, a partir de semana que vem, falar especificamente, né? No primeiro ano a gente começa falando do trovadorismo, no segundo a gente começa falando do romantismo, no terceiro do pré-modernismo, tá? Bom, pessoal, um abraço para todo mundo e façam as atividades. Tchau, tchau.